Pronto. Bom dia a todos, bem-vindo à disciplina de uso, manejo e conservação do solo. Hoje nós vamos abordar plantas de cobertura de solo. Essas plantas de cobertura de solo entram nesse contexto aqui, um plantio de alta qualidade. Ele resulta, especialmente em anos com condição climática desfavorável, numa diferença muito acentuada. O trabalho da CCGL mostrou que essa diferença pode chegar a 13 sacos. Mas, usando aqui a estatística a nosso favor, a gente pode dizer assim que o limite superior aqui chegou a 56 sacos e o limite inferior chegou a 28. Então, nós temos uma diferença aí que ela é muito expressiva, né? Em termos de produtividade. E isso está muito associado a exatamente a questão de manejo do solo. Então, nós vamos ver a nossa aula agora de plantas de cobertura de solo. Enquanto eu vou abrir aqui o slide, eu quero dizer para vocês, não sei se vocês assistiram, mas ontem à noite teve uma live do Ademir Calegari. Eu já coloquei para vocês o link. O Ademir é um amigo meu, né? E foi muito boa a live dele. Eu vou utilizar algumas coisas da live dele para a gente complementar a nossa aula de hoje, mostrando para vocês os benefícios, né, que as plantas de cobertura podem trazer em diferentes aspectos. Então, as plantas de cobertura, na verdade, é uma prática milenar. Isso aí, quando o homem começou a fazer agricultura, ele já utilizou as plantas de cobertura para o melhoramento do solo. Só que na primeira fase, as plantas de cobertura eram vistas como plantas para melhorar a fertilidade do solo. Então, tem desenhos em cavernas do homem primitivo incorporando plantas que se acreditava que era fava e tremoços. E então esses desenhos históricos, né, da utilização de adubos verdes, plantas de cobertura. Agora sim, achei já aqui o slide. Vamos lá. Perfeito. Está aparecendo legal na tela de vocês aí? Está sim, professor. Perfeito. Bom, então essas plantas de cobertura do solo, elas inicialmente foram utilizadas com esse objetivo de melhoria da fertilidade do solo e recentemente, então, elas, com o avanço do plantio direto, da agricultura conservacionista, elas têm sido utilizadas com o objetivo de fornecer essa quantidade de matéria seca que nós temos que aportar a cada ano. E, como a gente já disse para vocês, nós precisaríamos que essas plantas nos aportassem de 4 a 5 toneladas de matéria seca. Além disso, elas são utilizadas para ciclagem de nutrientes, para redução de patógenos e para dar sustentabilidade ao sistema de produção. Então, o Calegari tem essa definição aí que está à disposição de vocês e realmente as plantas de cobertura atuam em propriedades físicas, químicas e biológicas do solo. Raras são as nossas alternativas de manejo que elas atuam nos 3 componentes, químicos, físico e biológico do solo. E então realmente são estratégias muito interessantes. E dentro desse conceito que o solo tem que estar permanentemente coberto, essas plantas de cobertura são a maneira mais barata, né, e eficiente para a gente poder prover a cobertura do solo que nós gostaríamos.
Reduzir a erosão, primeiro objetivo dessas plantas, então, de fato, isso é conseguido. Conservar a umidade do solo, então a palha ela evita o efeito direto da radiação solar e do vento sobre o solo. Então, especialmente no verão, né, o vento seco passando pela superfície do solo, ele provoca uma perda de umidade muito grande. Se você tem essa camada de palha, você consegue conservar isso. E a questão da temperatura, a palha pode reduzir de 2 a 3 graus até 7, 8. O professor Dalvan tem um experimento com erva mate aí em Santa Maria, e utilizando culturas de cobertura, né, especialmente o amendoim forrageiro, e a diferença de temperatura aqui em Santa Maria pode chegar aí a até 9 graus pela presença dessa cobertura. Supressão de plantas daninhas, isso é um objetivo muito interessante, né? Algumas plantas daninhas elas precisam do estímulo da radiação solar, e se você tiver uma camada de palha, aí você vai ter um efeito físico. E também tem um efeito alelopático, que seria produtos gerados pela decomposição dessa palhada, que eles vão provocar uma inibição no crescimento das invasoras. Aumentar a atividade biológica do solo. Isso é uma coisa que está muito em voga hoje em dia. Eu mesmo estou fazendo uma revisão de trabalhos aí sobre isso. E essa é uma linha de pesquisa muito interessante. Melhorar a estrutura do solo. Algumas culturas dessas têm um sistema radicular muito desenvolvido, então isso pode melhorar bastante a estrutura do solo. E finalmente, isso que muitos agricultores buscam, né, a diminuição de doenças, insetos e nematóides. Você sabe que no Centro-Oeste o problema de nematóides ele é violentíssimo, né? E ontem foi abordado na live, depois eu vou entrar em alguns detalhes com vocês, mas realmente é uma situação. E o que todos os agricultores buscam, né, é aumentar a produtividade das culturas em sequência. Como a gente viu aquele trabalho da CCGL, né, isso aí pode representar uma diferença grande de produtividade. Agora, uma das coisas interessantes, mais recentes, da utilização dessas plantas de cobertura, é que essas plantas de cobertura elas induzem biodiversidade microbiana. A melhor maneira para você aumentar a diversidade microbiana do seu solo é através da diversidade de plantas. Então, aí os policultivos ele tem uma finalidade muito importante de você revitalizar biologicamente seu solo. E essa revitalização dos solos, ela ocorre na região da rizosfera. Quanto mais próximo... Bom dia, sejam bem-vindos. Quanto mais próximos da raiz nós tivermos, que é essa região que está praticamente em contato direto com a raiz, nós temos um ambiente aqui que tem muita abundância de micro-organismos. Então, é importantíssimo nós termos o solo, durante algum período do ano, ele povoado, ele com uma grande abundância de raízes, que essa grande abundância de raízes vai resultar numa abundância de atividade microbiana e, se tiver várias espécies, uma diversidade também de organismos da biota do solo. Mas no plantio direto, o que a gente quer é cobertura. Essa os dois princípios fundamentais do plantio direto: a mínima mobilização do solo e a cobertura do solo. Do ponto de vista de controle da erosão, né, quando a gente alcança uma cobertura de 80%, 100%, tanto a erosão eólica quanto a erosão hídrica, elas são tremendamente reduzidas, né? Então, acima de 80% de cobertura do solo,
nós temos perdas aí que são inferiores a 10%. E voltando aqui o slide, esse aqui que eu estou mostrando para vocês, de uma cobertura assim, que nem essa aqui, que é 100%, ela é fundamental para reduzir as perdas de água. Então, na minha dissertação de mestrado, já há muito tempo atrás, lá na URGS, né, eu medi essas coberturas do solo com soja e obtive um resultado bem parecido com esse aqui. Quando se consegue 40% de cobertura de solo, você reduz a erosão no patamar de 80%. Então, na verdade, o resíduo ele é muito eficiente para reduzir a perda de solo. E muita gente pensa que então eu não preciso de uma cobertura tão grande, né? Com 40, 50 tá bom, mas na verdade, para você alcançar um controle da erosão na faixa de 90%, 95%, você precisaria estar trabalhando aqui com 80%, 100% de cobertura de solo. Melhorar a atividade biológica, então, esse hoje em dia uma coisa que a gente está trabalhando muito, né, com essa questão da atividade biológica. É fundamental a gente estimular a atividade dos nossos solos. Nós temos um déficit de atividade muito grande nos nossos solos, e essas plantas elas nos ajudam a recuperar isso. Outras questões que estão envolvidas aí é a ciclagem de nutrientes, né? Tem alguns trabalhos que até se pode fazer o que chamam de adubação de sistema. Depois que você atinge um nível alto de fertilidade, você está pensando só em repor esses nutrientes, você pode fazer isso inclusive no inverno. Então, você pode fazer uma adubação de sistema ou antecipação da adubação. Alguns agricultores fazem isso para que, quando chega a época da semeadura da soja, ele trabalhe com uma semeadora mais leve, faça a semeadura mais rápido, né? E eles apostam, então, na ciclagem de nutrientes. E também é um período para fixar biologicamente nitrogênio, trazer nutrientes de camadas mais profundas. Tudo isso a gente consegue. Então, essa ciclagem de nutrientes ela é muito importante. Eu mesmo já tive a oportunidade de fazer vários trabalhos com isso. E parece que esses nutrientes que eles vêm via planta, eles ficam mais disponíveis e há um sincronismo melhor entre a liberação deles e a demanda das plantas. De fato, a eficiência deles, ela inclusive pode ser superior à da adubação mineral. Aumentar o teor de matéria orgânica do solo, que esse é um grande desafio que nós temos, né? E essas plantas, então, elas têm nos fornecem essa possibilidade de se utilizá-la em longo prazo, a gente ter um ganho de matéria orgânica. A parte física dos solos, essas plantas, elas, pelo sistema radicular delas e pelas micorrizas, fungos micorrízicos que estão associados a essas raízes, eles aumentam a estabilidade dos agregados do solo. Esse sim é um resultado que a gente nota. E esses agregados, eles estando mais estáveis, eles vão resistir ao processo erosivo. E a outra coisa é a formação de bioporos. Nós chamamos, o termo técnico para isso são bioporos. São poros contínuos que são formados pelas raízes, e se não houver o preparo do solo, esses poros eles tendem a permanecer e as raízes da cultura seguinte vão se beneficiar disso. Aqui nós temos a raiz do nabo forrageiro. Você veja que essa raiz aqui ela tem talvez 60 centímetros de comprimento, e ela vai formar, após a sua decomposição, um grande bioporo que vai ser importante para a infiltração de água no solo e para o crescimento das raízes de soja e de milho, que vão encontrar
nesse biopolo aqui um caminho fácil para crescimento preferencial. Então, isso é muito interessante. Depois eu vou mostrar uns aspectos sobre isso. A outra possibilidade é a atividade biológica da macrofauna. Então, nós temos os corós, o Dirceu Gassen, né? Nosso amigo que nos deixou, mas deixou também um legado extraordinário, nos mostrava que os corós, né? Eles podem fazer galerias aí que até 1 metro de profundidade, e isso são poros, é a vida no solo que vai estar. Então, nós podemos utilizar essas plantas para diminuir também a pressão de pragas e doenças. Eu falei para vocês que hoje, uma análise de custo da propriedade, nós gastamos mais com agroquímicos para proteger as plantas do que para nutrir elas. Então, hoje, uma lavoura média de soja no Rio Grande do Sul, a gente gasta mais com herbicida, fungicida, inseticida, do que para nutrir ela. E isso assim, é um pouco preocupante, né? Nós gostaríamos realmente que esse recurso tivesse sido direcionado ao solo. E, de fato, se a gente fizer uma alta diversidade de espécies e escolher espécies não hospedeiras, nós podemos diminuir essa pressão. Outra questão é essa ciclagem de nutrientes, né? Que essa ciclagem biológica, ela é fundamental. Então, nessa época do ano, agora, um nabo forrageiro, por exemplo, estaria fazendo isso muito bem. Anteriormente, um milheto, um capim-sudão, e o trigo morisco é uma opção muito interessante. Dependendo da espécie, se for uma leguminosa, né, nós como a ervilhaca, nós podemos aumentar o nitrogênio disponível para as plantas e temos um ganho de produtividade muito interessante. É sobre a ervilhaca, né, que o Luan vai preparar o material para a semana que vem, para vocês poderem acompanhar os benefícios que a ervilhaca pode trazer para o milho. É impressionante, né? Isso aqui é utilizado desde a década de 60 nos Estados Unidos. Tem muitos e muitos artigos mostrando este efeito, né? Mas, de modo geral, se aceita que você poderia reduzir em 50% a dose de nitrogênio do milho se você tiver uma ervilhaca antecedente. Mais recentemente, né, tem se buscado outras espécies, o capim-pé de galinha, e outras espécies que têm um sistema radicular extraordinário. Essas espécies são espécies forrageiras, né, e que têm essa capacidade de promover a agregação do solo, reduzir a resistência à penetração. E aqui nós estamos vendo essas hifas, essas coisinhas brancas aqui, são hifas de fungo. Nessa época do ano, com essa umidade agora, se nós fôssemos a campo e levantássemos a palhada, nós íamos encontrar essas hifas de fungo, né? E essas hifas de fungo aqui, elas são muito importantes para a agregação. Num hectare pode ter quilômetros de hifas de fungo, e elas fazem com que o solo fique agregado, e vocês estão observando aqui essa estruturação aqui, permite uma aeração muito grande. Então, essas hifas de fungo são fundamentais. E então, aqui é Eleusine coracana, né, que é uma planta que tem no Brasil central, e realmente o sistema radicular dela é impressionante. Por que as forrageiras elas desempenham esse papel? As forrageiras elas podem ter até 40% da fitomassa dela total alocada para as raízes, enquanto que a soja, por exemplo, é 12%. Então, é espetacular momento para você melhorar o seu solo com raízes, né? Então, aqui 20% a 30%, né, no caso dessa espécie, o que pode resultar em até
1 tonelada por hectare de exudatos. E esses exudatos são a fonte de energia para a biota do solo. Proteção, a gente já falou bastante. Diminuir lixiviação de enxofre, nitrogênio e boro. Então, esse é um outro papel muito importante das culturas de cobertura e pelo sistema radicular agressivo que elas possuem. O ideal é buscar espécies que tivessem um rápido crescimento, né? O nabo forrageiro ele atende a esse requisito. A aveia também tem um crescimento muito rápido, milheto, capim-sudão. Já a ervilhaca, ela tem um crescimento mais lento. Nós estamos trabalhando com um material que é a ervilhaca esmeralda, de um amigo nosso, Francisco Soulier, e foi inicialmente trabalhada pela Embrapa, é um material mais precoce, mas de fato a ervilhaca vai produzir massa quando os dias ficarem mais longos. Então agora nós estamos chegando perto do solstício de inverno, que é o dia mais curto do ano, e depois os dias vão começar a aumentar. E a ervilhaca ela vai produzir massa mesmo mais para frente, aí para agosto, setembro. Nós vamos buscar plantas que não sejam hospedeiras de pragas e doenças, isso é importante, né? E que tenham um sistema radicular bastante agressivo. E isso vai ajudar a manter a infiltração de água no solo. Então, essa é uma grande questão aí da conservação do solo, é o controle de enxurradas, né? Se a gente deve voltar a utilizar terraços, se plantio em contorno, controle de escoadouros naturais, né? E certamente, se nós utilizarmos essas plantas de cobertura aí, nós vamos estar melhorando a infiltração de água. Na sequência, eu vou mostrar para vocês um material da Universidade de Maryland, nos Estados Unidos, que eles trabalham muito com nabo forrageiro. E o nabo forrageiro eles chamam da biodrilling, a furadeira biológica do solo, e após decompor as raízes deixam esses poros aqui enormes, né? E alguns colegas dizem, mas se o solo se deslocou aqui, vai ocasionar compactação. Mas eu diria para vocês assim, eu sigo a linha do Dirceu Gassen, raiz não causa compactação do solo. E também esse bioporo aqui, esse buraco, eu brinco, esse caneco de chope aqui, né? Isso aqui com umidade, a resistência à penetração vai ser muito baixa e, de fato, é uma tremenda aeração para o solo e um caminho preferencial para as raízes. Depois tem mais coisa moderna que eu vou mostrar para vocês sobre esses bioporos. Uma das críticas que é feita ao nabo forrageiro é a questão, né, do mofo branco. Então, realmente, regiões mais frias, né, e de altitude, o nabo forrageiro pode ser um hospedeiro para o mofo branco, para a cultura da soja. Mas tem solução. Você pode manejar esse nabo forrageiro de forma antecipada, tanto quimicamente, o colega nosso aí, o Rogério Pacheco, ele testou isso, né? Dessecar o nabo com uma dose de herbicida e deixar a aveia, por exemplo, continuar o ciclo dela. Outra é você utilizar um policultivo, num consórcio, que aí o problema é menor. A quantidade de semente aí, né, em torno de 15 a 20 quilos. É uma semente relativamente barata, né? E se você aumentar de 15 a 20 quilos, você vai fazer raízes mais finas. Então, essas raízes mais finas, elas ajudam a criar um número maior de bioporos. Bom, os agricultores, alguns agricultores mais avançados, eles estão, inclusive, combinando 2 tipos de nabo. Um nabo com uma raiz mais grossa, que eles chamam o pé de pato, uma raiz bem grossa, com outro nabo com a raiz fina.
e aí se consegue atingir dois objetivos, da descompactação e da criação de um grande número de bioporos. Nós fizemos alguns testes no passado, aí, a nossa equipe, né? Estudantes que trabalharam conosco, né? E mostrando que o nabo forrageiro, que está essa bolinha branca aqui, ó, ele teve a maior infiltração de água e esse nabo forrageiro foi comparável com uma escarificação. Então, se a gente pegar a escarificação mais aveia, que seria essa linha aqui, e comparar com o nabo forrageiro foi muito eficiente em aumentar a infiltração de água no solo. A cobertura ela atenua as oscilações térmicas. Um problema da cobertura do solo, nessa época do ano, é que nós podemos ter duas coisas. O solo pode ficar 3, 4 graus mais frio. Se você está semeando um milho precoce aí, né, no mês de agosto, e tiver muita cobertura, pode atrasar a emergência, desenvolvimento inicial, porque a temperatura pode estar aí na casa dos 8, 10 graus, e você ter mais 3 graus abaixo disso, pode retardar o desenvolvimento inicial. E a outra questão, fora desse período de semeadura precoce, a cobertura ela atenua os extremos, tanto de temperatura máxima como de temperatura mínima. Então, o Dirceu nos mostrou aí que em Passo Fundo, a diferença pode chegar a muito expressiva, né? Então, o solo nu, no verão, pode alcançar temperaturas extremamente altas. E lembrando que a atividade biológica, né, a temperatura ficaria aí de 20 a 30 graus, 28 graus, né? Acima de 32 graus centígrados paralisa muitas atividades. Se você imaginar a fixação biológica de nitrogênio, você vê o tamanho do problema que a gente tem. Também podem ser utilizados para recuperar áreas degradadas. Esse aqui é um tremoço que se adapta a solos muito degradados, areais aqui da fronteira do sudoeste do Rio Grande do Sul. Reduzir a população de invasoras, especialmente pulva, né? Então, é muito importante. Criar galerias no solo. Vamos ver que espécies, então, a gente pode trabalhar, né? Nós temos as espécies de outono e inverno, então eu falei para vocês que não está muito descrito nessa aula de hoje aqui, mas nós estamos aproveitando esses materiais de soja precoce e mesmo de pós-milho, né? Milho do cedo, para utilizar capim-sudão, milheto, próprio nabo, como a gente viu nas sementes Aurora. Então, realmente é uma opção. Mas no inverno, agora, a aveia, né? Nós já vamos ver aí o vídeo do colega Calegari, que ele fala que aqui no sul nós temos aproximadamente 2,5 milhões de hectares cobertos com aveia, né? Incluindo aí Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. É a principal cultura de cobertura no sul do Brasil, né? Por que ela é utilizada em tão larga escala? Bom, é fácil de manejar, semente relativamente barata, né? Relativamente resistente a doenças, pragas, e então tem uma série de benefícios. Uma outra planta que tem um potencial interessante é o centeio, né? Uma planta que se adapta a climas mais secos. Uma planta também que pode ser utilizada em consórcios de policultivo. Nós estamos vendo aqui que se a gente consorciar o centeio com a ervilhaca, é um bom consórcio, né? E, como eu falei para vocês, a gente vai diversificando o sistema. Se a gente ficar só com aveia, tende a selecionar a biologia do solo. Então, uma planta rústica, e para a fronteira do oeste do Rio Grande do Sul, aqui tem uma alta adaptação. O azevém, para quem utiliza integração lavoura-pecuária, é uma planta muito útil, sistema radicular muito bem desenvolvido, tem alelopatia,
mas é mais difícil de controlar. Você teria que dessecar esse azevém pelo menos 20 dias antes, com doses de herbicida potente, né? E cuidar esse efeito alelopático, né? E a possibilidade de imobilização do nitrogênio, ela existe. Mas, por outro lado, você pode utilizar aí a pastagem, né, durante o inverno. Então, é uma opção interessante. Alguns amigos meus, agricultores, trabalham bastante com aveia, azevém, um consórcio. Nabo forrageiro, que nós vamos falar mais para frente agora. Eu, particularmente, gosto muito do nabo forrageiro. Vou falar mais para vocês. A ervilhaca, que vai ser motivo de uma aula especial, com os trabalhos de pesquisa. E tremoço. A história do tremoço é interessante, sabe? O tremoço, mundialmente, é a planta de cobertura mais cultivada. No mundo é o tremoço. Esse aqui é o tremoço azul. Aí. Mas, no Brasil, a sucessão tremoço-soja, ela não é recomendada porque tem muitos problemas de doença e mesmo de pragas. Então, praticamente no Brasil, a gente não utiliza o tremoço em função do risco de proliferação de pragas e doenças para a soja. Mas mundialmente é uma planta recuperadora assim muito interessante. E como eu falei para vocês, é utilizado aí há milhares de anos. Recentemente, assim, quando a gente fala recentemente, nos últimos 10 anos, ganhou muita força a utilização de consórcios. Inicialmente se consorciou 2 espécies, isso nas forrageiras já se utilizava esses consórcios, né? No caso, aveia, azevém, aveia, ervilhaca, mas atualmente está se consorciando até 5, 7, 10 espécies numa tentativa de revitalizar biologicamente o solo. Então, as vantagens desse consórcio são muito grandes, né? Eu espero, inclusive, que a gente possa, no retorno, eu possa levar vocês a campo. Há uma semana aí, nós implantamos no Colégio Politécnico 4 tipos de consórcio, numa parceria junto com a Semater. Então, nós vamos ter aí materiais para vocês observarem. Eu sei que outros colegas também utilizam, o professor Marquesan, professor Aita e Sandro e professor Thomas, enfim. Muita gente está estudando esses consórcios aí. As vantagens dele é rápida cobertura, diversificação de atividade biológica, ciclagem de nutrientes, como a gente já vai ver em seguida. Uma outra opção que a gente tem é trabalhar com espécies de primavera-verão. Essa já é um pouco mais restrita, porque na primavera e verão, normalmente nós temos aqui no Rio Grande do Sul as principais culturas econômicas. Então, é muito difícil que um agricultor vá deixar de plantar uma cultura econômica, né, para utilizar a cultura de cobertura. Até porque, vocês sabem, hoje o arrendamento aí vale bastante, né? Então, mesmo que a área está, às vezes, com um problema de qualidade, o dono da terra prefere arrendar e transferir o problema de melhoria do solo para a pessoa que vai plantar a área. Mas nós teríamos a Crotalaria juncia, por exemplo, é uma espécie muito interessante, né? Ela, aqui em Santa Maria, ela chegou a mais de 2 metros de altura, que é essa que vocês estão vendo aqui. Só que o ciclo dela é longo, sabe? O problema da Crotalaria é esse, né? Embora nós possamos semear ela desde novembro até janeiro, fevereiro, né? Ela semeada em novembro, ela vai aí a março, abril, maio, né? Produzindo matéria seca. Então, é um problema, mas ela se adapta muito bem a solos pobres em fósforo e descompacta o solo. E a Crotalaria, algumas delas, né, elas são mal hospedeiras de nematóides. Então, a gente pode reduzir bastante o nematóide utilizando a Crotalaria. Isso no Centro-Oeste é muito importante.
Depois nós vamos ver mais sobre o feijão de porco. Trabalhamos bastante, mas assim a semente muito grande, difícil de viabilizar numa lavoura mecanizada, uma leguminosa de verão rústica. Mucunas, trabalhei bastante com mucuna, né? Santa Catarina, o oeste de Santa Catarina usa muito a mucuna. Ela, de novo, ciclo longo, né? Mas a cobertura dela é espetacular, né? É uma leguminosa de verão, pode chegar a 200 quilos de nitrogênio sendo ciclado aí, e fixado, né? Mas difícil de encaixar nos sistemas de produção. No oeste catarinense, na pequena propriedade, o que se fazia? Se semeava com saraquá, essa mucuna, na entrelinha do milho. Quando o milho, na primeira capina, se semeava, aí essa mucuna ela crescia e se você não cuidasse, ela chegava a esconder a espiga do milho. Então, tem trabalhos muito bonitos aí de mucuna com milho na pequena propriedade. Guandu, que é uma forrageira com um sistema radicular espetacular, muito interessante também. Milheto. Bom, o milheto no centro-oeste, o pessoal diz que ele desempenha o mesmo papel que a aveia aqui no sul, porque é uma planta cicladora de potássio, né? Uma planta de crescimento muito rápido. Alguns milhetos foram melhorados para ser melhor hospedeiros, né? Não ser hospedeiros de nematóides, né? Mas realmente é uma planta que tem uma capacidade espetacular de produção de biomassa. O pessoal diz aí que em 50 dias você pode produzir aí 5 toneladas, 4, 5 toneladas de matéria seca. Então, o milheto é bem interessante, né? Claro, aqui nós temos uma sucessão, por exemplo, milho, milheto e trigo. Aí é muita gramínea, né? Isso aqui pode provocar um déficit de nitrogênio e tem que cuidar um pouco, né? Tudo resíduos com relação CN muito alta, né? O consórcio, a ideia sempre é utilizar crucíferas, leguminosas, gramíneas, e aí a gente consegue, né, um melhor balanço. E a gente utilizando isso, nós podemos melhorar a qualidade do solo, né? Nós fizemos alguns trabalhos, algumas publicações, nesse sentido que a qualidade do solo ela é melhorada com o plantio direto e com o uso dessas espécies aí. Então, se vai alcançando níveis de qualidade do plantio direto de forma superior. A quantidade de nutrientes que é ciclada, essa é uma parte bem interessante, né? A quantidade pode ser bastante significativa. Então, vocês observam aqui que o nabo forrageiro, você vê que ele está se destacando aqui em fósforo, né? Depois nós vamos falar sobre isso. Então, ele se destacou na ciclagem de fósforo, de nitrogênio, aqui não está o enxofre, mas ele cicla muito enxofre, e mesmo potássio. Agora, se você comparar com o pousio, você pode ciclar 4 vezes mais nitrogênio, 3 vezes mais fósforo e 3 vezes mais potássio. Então, isso é muito importante, né? Já se tu vai para as plantas de verão, o potencial é ainda superior, né? Especialmente para cálcio, magnésio e potássio. O potencial das plantas de verão é espetacular. Eu falei para vocês que a mucuna pode dar 150 quilos de nitrogênio, crotalária 180. Realmente o potencial é espetacular. Só que é difícil encaixar essas plantas de verão no nosso esquema de produção. Mas do ponto de vista de ciclagem de nutrientes, são fantásticas. A velocidade de composição ocorre em sincronia. Possíveis fatores negativos: disseminação de pragas e doenças, em alguns casos, então o consórcio evita isso, período relativamente grande em que o solo fica sem produzir culturas econômicas, se você utilizar plantas de verão, e pode ter algum efeito, agora nessa época do ano, geadas, risco de fogo, e a alta relação CN de alguns materiais podem provocar uma mudança aí em termos de
cobertura. Deixa eu rapidamente completar minha lista aqui de chamada e aí nós vamos testar duas coisas que eu quero testar com vocês para fechar aqui o Neilos, que eu não tinha, o seu Gerson, o seu Márcio e acho que era esses que eu não tinha, 11, 12, 13, 14, 15, mais o Luan 16, 17. Está me faltando um aqui. Eu vou tirar umas fotos aqui de você, só um segundinho, e nós já continuamos a nossa aula. Agora, olhando novidades sobre esse tema que tanto nos fascina, né? E eu espero que vocês também adquiram um gosto especial por essas plantas de cobertura do solo, como eu tenho. Bom, agora nós vamos ver duas coisas que eu não sei como vão funcionar no Zoom. Eu vou tentar passar um vídeo para vocês e eu gostaria depois que alguém me dissesse como é que está chegando aí para vocês. Se não, depois vocês olham o vídeo completo no link que eu coloquei no Moodle para vocês. Mas antes de ir para o Moodle, deixa eu mostrar para vocês aqui. Opa! Essa parte que... Só um minutinho. Sobre... O professor aqui se complicou um pouquinho, mas já vamos resolver o impasse. Queria mostrar para vocês... sim, ainda tem mais uma outra coisa que eu quero mostrar para vocês antes de ir para os vídeos. No Brasil Central. Então, no Brasil Central, as plantas de cobertura são um pouquinho diferentes. Então, deixa eu mostrar para vocês plantas de cobertura agora no Brasil Central. Então, nós temos no Brasil Central o milheto, ele é aqui inclusive da Sementes Adriana, aí, fazendo um merchandising aí para os amigos da Sementes Adriana. Mas um material que foi melhorado para a precocidade, né? Vocês veem a quantidade de biomassa que pode produzir. E se você está dependendo de onde você está no Centro-Oeste, após a colheita da soja, você tem pouco tempo para a formação de biomassa, porque logo a chuva para. Então, se você tiver esse material aí, ele consegue utilizar a chuva residual e produzir aí 5, 6 toneladas de matéria seca. Depois, para a chuva, esse material vai ficar paralisado. Quando chegar a época de novo das chuvas, o plantio direto já tem a sua biomassa garantida. Outros materiais que são comuns lá no Centro-Oeste, esse aqui é a braquiária, né? As braquiárias, o gênero braquiária, ela é muito, muito grande, né? Esse aqui é o laneiro e assim estão sendo testados, estão sendo utilizados, resultado muito interessante. Mais à frente nós vamos estudar o sistema Santa Fé, mas as braquiárias são muito, muito utilizadas. O Tifton, esse aqui o Tifton, então esse aqui é uma feira agropecuária que ocorre lá em Maracaju. E minha saudação, pessoal da Fundação MS e nossos amigos. Então, o Tifton, uma pastagem, a Costa Cross, né? Uma pastagem melhorada, também pode ser utilizado para integração lavoura-pecuária. O amendoim forrageiro, que o professor Dalvan está fazendo um trabalho magnífico aí com a erva mate. Estão produzindo erva mate de ótima qualidade aqui em Santa Maria, aí, associado ao amendoim forrageiro, mas você vê que lá no Mato Grosso também, muito amendoim forrageiro, uma planta assim,
impressionante a agressividade, a cobertura que ela dá, e para cobrir, então, áreas tão degradadas, aí o amendoim forrageiro é espetacular. A crotalária, que eu estava falando para vocês, lá no Mato Grosso, né? Então, no MS, um desenvolvimento muito, a Júncia, né? Um desenvolvimento muito grande. A crotalária expectabilis, que o pessoal tem utilizado também como rotação de culturas para diminuir nematóides. Consórcio milho braquiária, que depois nós vamos ver com calma, o sistema Santa Fé. A Embrapa promove muito esse sistema. Aqui, agricultores que estão mostrando para a gente aqui uma fazenda Liberdade, né? No qual se usa milho, milheto, soja, depois milho mais braquiária, soja, nabo mais aveia, milho. É uma rotação que ele faz. E essa rotação, então, no outro talhão, ele começa com milho mais braquiária, depois soja, nabo e aveia, milho, e milho ou aveia, soja. E aqui, no terceira divisão do talhão, ele utiliza trigo, milho, daí depois milheto, soja, milho mais braquiária. E as produtividades que ele vinha alcançando, né? Então, chegando aí a 68, 70 sacos, uma estabilização muito grande, né? Os teores de matéria orgânica que saíram de 2,6 e subiu para 3,8. E, na verdade, quando eles começaram com arrendamento lá, o teor de matéria orgânica era 2,2, né? E o fósforo subindo de 27 para 38, o potássio de 2,8 para 4, o alumínio para 0, a CTC subindo de 9,2 para 12,8 e a saturação de base de 63 para 72. E agora estão usando agricultura de precisão também lá. As adubações que eles utilizam, né? Fósforo e potássio, se aduba bem lá no MS, se aduba mais que aqui no Rio Grande do Sul. E aqui eu estou com esses dois produtores e eles, inclusive, trouxeram o solo da fazenda deles para que eu pudesse testemunhar aí com os meus próprios olhos a qualidade do manejo que eles fazem. E, assim, minha homenagem, então, a todos os produtores aí que cuidam muito bem do seu solo, né? E que buscam essa melhoria. Muito bem. Agora nós vamos tentar, então, eu vou parar aqui, eu vou tentar mostrar para vocês, para a gente concluir a nossa aula, essas questões que eu estava comentando com vocês sobre... A meta aqui é 3,70. Bom, já está aqui na bala o que eu quero mostrar para vocês. Então, vamos achar aqui. É esse aqui. Então, agora eu vou mostrar para vocês um pouquinho o que tem fora do Brasil sobre o tema, sabe? Então, esses colegas aqui, o Dr. Groover, da Western Illinois, da universidade, o Dr. Ray, esse é um pesquisador de solos assim famosíssimo, né? Ele escreveu aquele livro, o livro mais vendido no mundo sobre solos, Natureza e Propriedade dos Solos. Buchman, Braid e Well. O Well é esse aí. Esse senhor já veio aqui a Santa Maria. Eu já tive a oportunidade de acompanhar ele aí a Cruz Alta. O Charles White é outro cara muito legal também, da Universidade de Pensilvânia e da Universidade de Manitoba. Então, eles estão com uma linha de pesquisa muito grande em cima do nabo forrageiro. E eu vou, assim, esse material vai estar disponível para você. Sei que muita gente tem limitações com inglês, eu também tenho as minhas, não se preocupe. Mas eu queria mostrar para vocês alguns dados aqui que eu vou pular rapidamente. Benefícios do nabo forrageiro na estrutura do solo. Então, essa questão dessas raízes, esse tipo de nabo aqui, ele chega a crescer para fora da superfície do solo, né?
Esse aqui é o 60 dias de semeadura, vê que ele é muito precoce, esse nabo. E lá em Illinois. Illinois é o berço da soja, né? Onde começou tudo. E aqui é o tipo de bioporo que o nabo forrageiro deixa, né? Então, os americanos apelidaram da furadeira biológica de solo. E nós chamamos de escarificação biológica, né? Então, realmente é impressionante como ele pode melhorar isso. E aqui, ó, esse gráfico aqui eu queria que vocês prestassem atenção, que realmente é fantástico. O nabo forrageiro está em verde, tá? E o azevém está em azul. E aqui vocês observam o crescimento das raízes tanto de soja quanto de milho. E você vê que onde tem esses pontinhos é que foi estatisticamente diferente o crescimento radicular. Para o milho, praticamente todas as camadas de solo avaliado tinha mais raízes de milho após nabo do que após azevém, ou uma gramínea, ou de solo sem cobertura. E para a soja foi em algumas camadas, mas eu consigo ver uma tendência muito interessante. Então, aqueles bioporos ocasionados pelo nabo, que alguns colegas dizem que compacta solo, infelizmente não se comprovou na prática, né? Pelo contrário, o nabo ele favoreceu o desenvolvimento radicular, tanto do milho quanto da soja. Eu acho isso fantástico. Outra coisa que eles apontaram é que o nabo ele é um supressor de ervas daninhas. Eles fizeram uma pesquisa grande aí na Universidade de Maryland e eles não encontraram que era efeito alelopático. Não encontraram efeito alelopático. E eles atribuíram isso, então, a um efeito de cobertura do solo mesmo, né? Então, mas, de fato, onde tem nabo forrageiro, dá uma reduzida muito boa na questão de ensamento. Esse aqui eu vou pular. A questão do nitrato. Olha só, esse aqui é o nitrato no perfil, nitrogênio. Aonde você não tem cultura de cobertura, você está vendo claramente que o nitrato está se deslocando no perfil e vai descendo, descendo e vai fugir do sistema radicular, né? Aonde você teve o nabo forrageiro, o red forage, que está aqui em verde, você vê que houve uma redução muito grande do nitrato no perfil. Alguém vai dizer assim, ué, professor, mas então é ruim, né? Porque o nitrato não ficou no solo. Não, ele está na biomassa. E vai voltar logo à frente via ciclagem de nutrientes. Efeito no fósforo, aqui que eu queria chegar. Os estudos com o nabo ele não tem associação com micorrizas, mas o pessoal está acreditando que o nabo ele solubiliza parte do fósforo. De fato, o nabo contém 0,5% de fósforo e 4% de potássio. Então, isso aí é muito importante, né? Para a gente melhorar a disponibilidade. E matéria orgânica também houve ganhos e efeito nos nematóides. Então, eles encontraram que o nabo forrageiro, né, ele reduziu a sobrevivência do Meloidogene incógnita e do nematóide do cisto, né, que tanto nos incomoda aí na soja. E então eles fizeram vários estudos também lá no Texas com isso, né? E chegaram que uma variedade de brássicas tem essa propriedade, né? De reduzir essa população, né? Então isso é muito importante, né? Sobre esse efeito nematóide. E aqui a produtividade. Então a soja não, aqui é milho, desculpa. Produtividade de milho. Com um nabo, o Pro, esse com 30 antes, 60 centímetros de espaçamento,
e com 7,5, né? Então, foi estatisticamente, a presença do nabo foi diferente da onde se plantou só a aveia. Aí depois eles vão mostrar como é que eles semeiam esse nabo, né? E pode ser feito a semeadura do nabo enquanto ainda você tem a planta principal se desenvolver. Nós podemos fazer isso via aérea também. Então, aqui eles têm vários detalhes. E aqui eu gostei dessa imagem, que sabe que o americano ele pensa sempre muito no dinheiro, né? Nós também gostamos de dinheiro, mas o americano parece que é mais ainda. Então, eles botaram aqui uma nota de $1 aí para lembrar, olha, o nabo forrageiro é dinheiro para o bolso do produtor, né? Gostei dessa... o Kruver aqui, ele é muito criativo em fazer as imagens dele. Bom, nabo em misturas, aqui nabo sendo misturado com aveia, certo? Na Universidade de Illinois. Alguns problemas que podem estar associados aí. E aqui o Kruver dizendo que a gente tem que preparar aí uma boa cama para as próximas culturas. Bom, qual era o meu objetivo com isso, com vocês? É estimular vocês a realmente perceberem que várias universidades do mundo estão trabalhando com essas plantas de cobertura, buscando sistemas mais sustentáveis. Deixa eu compartilhar com vocês, deixa eu achar mais um material aqui que eu queria compartilhar com vocês, que é a live do Calegari. Já achei ela aqui e vamos ver como é que vai funcionar agora esse compartilhamento para nós finalizarmos a nossa aula. Está aqui. Então, gente, eu vou botar em tamanho grande. Estão conseguindo visualizar bem aí? Alguém me deu um retorno? Sim? Sim, bem tranquilo. Ótimo. Bom, esse trabalho aqui, feito por esse grupo, o White, Charles White e o Dr. Well, eles fizeram um estudo da concentração de fósforo em torno daquele buraco do nabo forrageiro. Então, eles fizeram amostragem de solo no entorno da raiz do nabo. E olha o que eles encontraram, que quanto mais próximo da raiz do nabo, maior a concentração de fósforo. E quanto mais afastado do nabo, essa concentração de fósforo vai diminuindo. E a hipótese, então, que eles formularam, né, é que, junto com o nabo, aí, os exudatos do nabo, eles vão liberar compostos orgânicos que biodisponibilizam o fósforo do solo. Então, isso é muito interessante, né? Você imagina você criar uma melhoria da fertilidade do seu solo com fósforo, né? E veja que essa diferença foi muito grande, né? Foi aqui de 140 para 150 contra 90 ppm mais afastado. E mesmo em profundidade esse efeito se manifestou, né? Então, esse é um trabalho, eu baixei esse trabalho aí, se alguém depois tiver interesse, né, em ler o trabalho todo, está publicado cientificamente e realmente é muito interessante. Bom, agora nós vamos fazer o teste aqui para ver se vocês escutam o áudio. Então, eu vou pedir para alguém me manter informado se se vai chegar bem o áudio para vocês aí. Se não, vocês usem o link do professor Calegari, que eu mandei para a gente acompanhar. Então, vou começar aqui. Vou botar o som bem alto. Reequilibrando aí. Estão escutando aí, pessoal? Temos inúmeras plantas e o tempo é curto. Está bem baixo, professor. Bem baixo. Eu vou comentar. Obrigado. Eu vou comentar em cima do que ele está falando, então. Aqui ele está mostrando as espécies. Eu vou.
país aí que nos acompanha, né? Então, nós temos diversas plantas que têm esses efeitos. Aqui está apresentando as espécies para nós. Ervilha forrageira, ervilhaca, nabo forrageiro, ó, o nabo forrageiro e a ervilhaca. Ele fala que de 100 a 120 quilos de N aportada pela ervilhaca. É uma planta que suporta acidez, desenvolve em baixo fósforo. A ervilhaca tolera solos ácidos, mais ou menos, né? Mas se adapta muito bem a solos com baixo fósforo. Juntamente com o nabo forrageiro, que é uma crucífera muito interessante. Nabo forrageiro, aveia preta. Aqui da UEL de Londrina, Londrina. O Dr. Rafael, o diretor do IAPAR, mostrando aveia preta, nós temos aí mais de 2,5 milhões estimados. Ele fala em 2,5 milhões de hectares aí na região sul com aveia preta. Nas suas diversidades para diminuir os nematóides em geral, o Platinensis vaquiuro, obviamente que tem especificidade das culturas. Ele falou que tem nematóides que a aveia diminui uma cobertura mais estável por mais tempo. Fornece uma palhada bem estável, que dura bastante no plantio direto. E com ácidos orgânicos resultados, ele consegue aí... E os ácidos orgânicos da aveia ajudam a descida de cálcio no perfil. É um trabalho feito pelo IAPAR. A soja em cima da aveia, né? Temos outras plantas como a ervilha forrageira. Aqui tem a ervilha forrageira do IAPAR. IAPAR, que hoje tem dado resultados, não hoje, de diferentes áreas, nas combinações do individual, como forragem, papelão, o azevém, centeio. Então, o IAPAR tem muito material, viu, de cultura de cobertura melhorado, um trabalho aí de 30, 40 anos. Canola, mostarda, todas multiplicadoras de enxofre. Enxofre, nitrogênio e boro. Então, o nabo forrageiro é uma excelência para buscar enxofre, para buscar nitrogênio e trazer para as camadas superiores e também o fósforo. Aqui nós temos o centeio, que é uma planta centeio, solo IPR-89, que é uma planta que tem bastante como, menos folha, é uma planta que diminui doenças, uma planta que extrai muito fósforo também. Ele fala que planta solubilizadora de fósforo também. A famosa Ana Maria Primavesi, que trabalhou bastante com isso, falava que no século passado o centeio, o cremoso amarelo, havia salvado a Alemanha no pós-guerra. E o azevém, que é uma espécie mais específica para a área de pastagem. O azevém para a área de integração lavoura-pecuária. Essas plantas individuais têm os seus benefícios. Mas o pessoal está trabalhando muito com coquetéis, sabe? Então, aveia preta, ervilhaca peluda, nabo forrageiro, cremoso, centeio e ervilha forrageira. Nós trabalhamos com cobertura desde 1977, com pouco térmico, pela GTC e a PAR. Isso está com 43 Então, esses coquetéis realmente são hoje, assim, se você quer fazer uma melhoria do seu solo, essas seriam as tendências, né? Então, aqui você está combinando aí todas essas espécies. Produtores ali da cooperativa Cocari, Mandaguari, com resultados extraordinários no solo, nas culturas. Aqui na Oswaldo Corso, em Minas Gerais, onde levamos essas... Aqui são Minas Gerais, né? Aveia, tremoço e braquiária. Cultiva milho, feijão, soja, sorgo, trigo e trazendo esses benefícios das o produtor ali, senhor Oswaldo. Aqui é aveia preta, nabo, girassol, tremoço e o trigo morisco. O trigo morisco é também considerado um ciclador de fósforo muito importante. Então, aqui você tem gramínea, crucífera, leguminosa, uma diversidade muito grande de espécies. O mix vai passar por um estudo do diagnóstico. Então, nós vamos ver se o nosso talhão tem problemas, quais os problemas, quais os desafios. E eles estão ajustando esse mix de acordo com o talhão, qual é o problema do talhão. Eu tenho uma criação animal e eu quero dar uma integração, posso soltar um pouco dos animais? Em alguns casos se pode utilizar, inclusive, com animais também. Um mix de qualidade de acordo com os objetivos, de acordo com aquilo que o solo está decidindo. Precisamos conversar com o solo.
Olha aqui o capim-corona. A criação de PR-116, o nabo forrageiro, e aqui também o capim-coracana. Olha o nabo, que espetáculo aqui, o nabo do Iapar, né? Esse aqui é um... que fixa nitrogênio de vida livre, bactérias, que pode adicionar 50 a 70 quilos de ele, que é uma gramínea extraordinária para áreas venenosas. Está falando do capim-corona aí. Assim como a braquiária da doutora Graziela, aqui, então, nós temos o sistema radicular das crotalárias, olha só, da expectabilis. Mostrando o quê? Mostrando modulação, fixação. Modulação a 60 centímetros de profundidade, descompactação, formação do bioporo. E essa crotalária expectabilis tem monocrotalina que vão diminuir as fêmeas e, consequentemente, essa população. E a crotalária expectabilis, então, com controle de nematóides, aí, uma redução dos nematóides muito acentuada. Nós temos aquele talhão para definir essas espécies. Então, as espécies de plantas têm guandu, pode alcançar 5, 6, 7 metros, tem ácido cicídico que solubiliza fósforo. O guandu é solubilizador de fósforo também. Mais rústica que eu conheço. Aqui nós temos o tremoço, que a gente já falou, e a ervilhaca, que vai ser objeto da próxima aula. Esse trabalho lá feito pela Universidade de Maryland, que mostrou o efeito do nabo em aumentar a disponibilidade de fósforo, um trabalho realmente muito interessante, né? Nesse caso, então, as enzimas que são desenvolvidas por micro-organismos. E esse é um processo de enzimas, né? Então, hoje eu gostaria de estudar isso. Quais são as enzimas que estão associadas a cada tipo de cobertura? Acho que é uma linha de trabalho assim muito interessante, né? Para a gente entender toda essa ciclagem de nutrientes que estão sendo proporcionadas. São 4, 5 centímetros na volta, a quantidade de fósforo que nós vamos estar disponível por causa desses efeitos extraordinários dessa planta. E o mix de plantas, então, ele vai... Então, hoje eles estão trabalhando muito com força com essa questão do consórcio de cultura de cobertura, vários projetos aqui na América do Sul, né? Financiados aí alguns por entidades que estão preocupadas com o meio ambiente. Começou a melhorar essa área de mais de 20 hectares, nossos amigos Alessandro e Giovanni lá de cima. Então, nós precisamos criar o que é uma agricultura mais inteligente. Como é que nós vamos criar? Esse é um amigo nosso, o senhor Ernie Schleiden, em Naranjal, no Paraguai. Ele é um dos pioneiros do plantio direto no Paraguai e uma pessoa assim, que se dedica muito à conservação de solo e uso de cultura de cobertura. Aqui nós temos as espécies de verão. Bom, as espécies de verão que a gente estava falando, né? As crotalárias, calpi, que é muito importante no centro-oeste. Então, aqui nós temos as crotalárias com 100 dias, né? A breviflora, a expectabilis, a alveolata e a júncia. Então, eles fizeram aqui por alturas, né? 1 metro, 1,5 metros, chegando a 2,5 metros a júncia, em 100 dias, quer dizer, é um período curto, né? Então, nós dizemos, mas essa aqui é melhor, produz mais biomassa, cresce mais rápido, mas ela é hospedeira de pratileiros aqui. Então, a júncia, por exemplo, ela pode crescer muito, mas ela foi hospedeira de pratilencos. Então, aí, quem foi a melhor pode ter sido a expectabilis, porque ela foi mal hospedeira. Então, dependendo do problema que você tem, a solução, às vezes, não é só a produção de massa, né, que conta. Aqui a expectabilis, para diminuir nematóides, então. Olha o sistema radicular lá em cristalino. Deixa eu voltar essa imagem aqui. Puxa. Desculpe que eu quero parar aqui para fazer um pause para vocês verem o sistema radicular. Desculpe que inabilidade do professor aqui aqui. Olha só o sistema radicular, que espetáculo de sistema radicular. Então, agora o que a gente tem que associar isso aqui lá em Cristalina, em Goiás, os micro-organismos que vão estar associados a essas raízes aqui,
a ciclagem de nutrientes, tão fantástico, né? Como que essa Crotalaria spectabilis explorou bem o volume de solo e está preparando esse solo para o próximo cultivo. Então, aqui o trabalho em cima dessa parte de nematóides, né? Que é muito importante. Então, o tipo de nematóide que a gente tem e o efeito de cada uma das espécies. Mileto e nabo forrageiro consorciados. E o mileto, de 50 a 60 dias, nós temos um ciclo curto, aumentando a reciclagem de potássio, ele consegue... Então, um ciclador de potássio extraordinário, né? 386 quilos de K2O. Chegaram a encontrar 380 quilos de K2O. Eu também encontrei nessa faixa, acima de 300 quilos de K2O sendo ciclado pelo nabo forrageiro com 8 toneladas na propriedade do seu Cornélio Soulier, em Carazinho. Grande quantidade de biomassa e excelentes resultados aqui, pessoal, do projeto no Paraguai, Herbert Marques e outros. Aqui temos o capim coracana. O capim coracana, né? Essa aqui é uma planta extraordinária, como mostrávamos, já falávamos dos efeitos delas, raízes. É uma planta bastante rústica, que suporta baixa fertilidade, solo. Essa planta é muito adaptada a solos de baixa fertilidade. A braquiária, né, que nós vamos estudar mais ela durante a semana, durante o curso. E a braquiária, no nosso entendimento... Bom, gente, convido vocês, então, realmente a assistirem o vídeo do Dr. Calegari. O Dr. Calegari é um pesquisador aí, amigo nosso, que tem 40 anos de experiência com cultura de cobertura e ele está dando várias consultorias aí, específicas para melhoria de problemas que a gente tenha com nematóides em diferentes partes do Brasil. Se vocês assistirem o vídeo, vocês vão ver um relato de produtores lá de Minas Gerais, em região de altitude, com bastante problema de nematóides e como que eles conseguiram reduzir aí em 10 vezes a infestação de nematóides com resultados positivos. Bom, com isso, a gente conclui a aula de hoje. Foi uma aula um pouco mais longa, mas eu espero que vocês estejam bastante motivados para a semana que vem a gente poder acompanhar o Luan com a ervilhaca, com resultados nossos aqui de ervilhaca. E desejo um ótimo final de semana para vocês aí. Aproveitem o tempo para lerem um pouco o material. E eu vou falar com o professor Tomé aí para, assim que eu concluir as minhas aulas, para ele achar uma maneira de continuar a disciplina com vocês, para a gente não perder a oportunidade de usar esse espaço para o aprendizado de vocês. Muito obrigado pela presença e até a próxima sexta-feira. Grande abraço, pessoal. Obrigado, professor. Um abraço, valeu. Tchau.